Olá, queridos, graça e paz, como vocês estão? Vamos ao nosso devocional de hoje, mas antes de nós começarmos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo de pararmos um pouco e buscarmos a Tua presença, buscarmos a Tua direção para a nossa vida. Pai, nos guia, fala conosco, nos encaminha ao caminho da retidão, nos faz andar em retidão, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Deus. E essa é a nossa oração, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1 e verso 4. Nós vamos ler alguns versículos. Neemias, capítulo 1 e verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Esse texto fala de quando Neemias, soube da destruição de Israel, como que ele reagiu. E eu quero dizer para você hoje que o que te entristece é o que você está designado a curar. Porque as lágrimas falam. Eu ouvi certo dia que as lágrimas são orações líquidas. Eu falei assim, uau! Lembra que a Bíblia diz que Ele recolhe as nossas orações, Ele recolhe as nossas lágrimas. As lágrimas falam. Aquilo pelo qual você chora é uma dica para o que você foi chamado por Deus para curar. Compaixão é um sinalizador, é um apontamento. O que deixa você entristecido? Viúvas desoladas? Talvez crianças abusadas e molestadas? Ignorância? Doença, pobreza? Pornografia, o quê? Deixa você triste. A homossexualidade te entristece. O aborto. E eu gostaria que você fosse sincero comigo. Fosse sincera comigo, seja honesta com você mesma. Com você mesma. O fato do teu coração se inclinar a essas mazelas do próximo, do outro, o fato do teu coração se inclinar para essas coisas com tristeza, isso é um sinalizador, é um sinal, é um apontamento.
que você é um instrumento de cura. O que faz você chorar é uma dica de um problema que Deus tem e que te ungiu e que te chamou para mudar, para curar. E aí eu trago o nosso exemplo de Neemias, o qual nós lemos. Qual foi a atitude de Neemias? Neemias ouviu algo que estava acontecendo com o seu povo e a Bíblia diz que ele chorou. E ele chorou e ele lamentou. Ele fez propósito de jejum. Isso é um apontamento do que Neemias havia sido chamado para curar. Ele seria um instrumento de Deus para curar, para restaurar. Ele foi a resposta de Deus para o povo de Israel. Quem sabe você não é um instrumento para aquelas pessoas que estão passando por isso? O seu coração, o coração de Neemias, ele estava triste pelos muros de Jerusalém terem sido derrubados. Isso está no texto, né? Se nós continuarmos, lemos os versículos anteriores e continuarmos lendo o livro de Neemias, é sobre isso que se trata. Ele não podia dormir à noite, não conseguia descansar. Neemias chorou por longas horas. Ele sentiu-se movido a escrever cartas, relacionar-se com oficiais e até a mudar a sua própria vida para reconstruir as muralhas. Neemias foi a resposta de Deus para aquele tempo. Pensemos também em Esdras. O seu coração estava aflito por causa do templo de Jerusalém. Ele chorou, soluçou, leu as escrituras para as pessoas, porque ele sabia que a presença de Deus era o único remédio para os feridos. Esdras reconheceu que os lugares importavam e que Deus honraria e recompensaria aqueles que santificavam um local de orações na cidade. Esses sentimentos eram indicadores do propósito de Esdras. A nossa sociedade está um caos. Você pode observar a indústria de bebidas com seus anúncios publicitários, com os placares nos estádios. Todo jornal vem recheado de propagandas, de bebidas de álcool, né? Dos jogos. E nós sabemos que esses vícios têm destruído muitas pessoas, muitas famílias. Tem destruído mais pessoas do que em algumas guerras. Alguns têm dito que já perdemos mais de nossas crianças por conta do alcoolismo do que com todas as mortes combinadas em todas as principais guerras. Ainda assim, as pessoas comentam sobre os horrores da guerra enquanto usufruem do álcool, do cigarro, das drogas lícitas e das drogas ilícitas. Algum dia, Deus erguerá um outro Billy Sunday, ou alguém que esteja cansado de chorar sobre corpos de crianças. Alguém se ofenderá tanto por causa dessas mortes sem sentido que o seu propósito se tornará claro. Então esse propósito se transformará em obsessão.
E a pessoa se moverá para batalhar, salvando a vida de milhares e curando os desamparados e enfermos dessa geração. Você já chorou por longas horas por causa de uma falência ou dívida? Pense nas famílias que não possuem recursos financeiros por causa do vício do seu pai, de um pai. Pense nas crianças que não podem ir à escola porque o dinheiro foi desperdiçado com os vícios. Você chora quando vê as crianças sem teto? O que deixa você entristecido ou entristecida? O que deixa você deprimido? O que o faz chorar? O que o faz lamentar? Preste atenção nisso. As lágrimas são dicas de onde Deus irá te usar, irá me usar. Onde você se machuca mais é um sinal de onde você pode curar melhor. Lembre-se, o que o entristece indica que você está designado a curar. Gostaria que você refletisse sobre isso. O que faz lamentar? E se diante de tudo que nós falamos aqui não faz sentido para você, ore. Peça a Deus, Deus, qual é o meu propósito? Me dê lágrimas, me dê um propósito. Peça para o Senhor revelar o coração dele ao seu coração. Peça para o Senhor revelar o que ele pensa sobre isso. Eu tenho certeza que o Senhor se revelará a você. Que o Senhor revelará os sentimentos dele sobre essas situações e tantas outras que eu não citei aqui. Que nós nos levantemos como Neemias e Esdras, que não só choraram, mas que começaram chorando, lamentando, se arrependendo, mas que não ficou por aí. Eles descobriram o propósito para o qual o Senhor os tinha chamado. Que este dia eu e você busquemos descobrir, através das nossas lágrimas, da nossa empatia, o propósito para o qual fomos chamados. Amém? Que o Senhor te abençoe e nos encontramos no nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe muitíssimo.